Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor nos convida a ouvir a palavra dEle e começar a viver a nossa salvação. Porque é o tempo que Deus nos concede agora, né? É o tempo oportuno para a gente viver a nossa salvação. E se nós começarmos a viver a salvação, nós vamos dar testemunho de Deus em nossa vida. Vamos testemunhar Jesus. E você vai ter a alegria de falar que verdadeiramente você é filho de Deus, filha de Deus. Porque você vive esta graça. Porque você se colocou agora nesse princípio de Deus para se tornar a sua vida uma vida de oração e de graça a Deus. Então, por isso, Deus prepara todos os anos para nós esse tempo, essa caminhada quaresmal, esses 40 dias, e colocando leituras que nos faz refletir profundamente a nossa necessidade de mudança. Porque quando nós mudamos, nós vamos identificando a nossa vida com a vida do Filho amado de Deus. Nós vamos tornando a nossa identidade igual a dele. Nós vamos tornando o nosso DNA igual ao dele. Porque todas as vezes que você vem à igreja, que você entra
na fila da comunhão, você vai receber corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. O seu sangue torna o sangue dele, né? O seu corpo torna o corpo dele. E aí você vai formando também, pela palavra de Deus, a sua identidade, né? Assim como o nosso Pai nos educa, para a gente ter uma identidade de filho, de filha, de família, nós criamos na nossa casa essa educação, né? E aprendemos ali a viver como filho daquela família. E também nossos pais nos levam à igreja, nos batiza. E no dia do batismo, nós somos redimidos, lavados no sangue de Jesus, na redenção da vida nova. E nos tornamos herdeiros de toda a glória do céu por causa de Jesus. Então, nós tornamos a nossa identidade quando nós caminhamos com Deus, ouvindo a sua palavra, colocando em prática a identidade do Filho amado de Deus, da filha amada de Deus. Nós nos identificamos com essa graça. E nós prefiguramos o nosso rosto, né? Porque Deus nos fez assim, a imagem dele. Então nós temos essa identidade. Nosso rosto é o rosto do Filho amado de Deus, da filha amada de Deus. Esta é a nossa identidade. Este é o nosso DNA. Não existe outro. Mas, à medida que a gente não vive esta graça, à medida que você não vive, que você não coloca os mandamentos de Deus, que você não vive os princípios de Deus na sua vida, a gente vai tornando aquilo que está na primeira leitura de hoje. Um povo de cabeça dura. E aí, depressa, nós abstinamos-se ao pecado, a uma vida errada, e vamos destruindo a nossa identidade, né? Seja qual ela for, seja de casado, seja de solteiro, seja de religioso, de religiosa, seja de pai, de mãe, de filhos. O pecado vai destruindo a nossa identidade. É triste, né? Mas quantas pessoas que a gente vê que eram assim e trocaram Deus, né? Abandonaram a Deus depressa e colocaram outros deuses no seu lugar. As pessoas trocam rapidamente. À medida que a gente vai afastando do amor de Deus, que a gente afasta de Deus, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, nós vamos desfigurando a nossa vida e vamos nos tornando pessoas como este povo que está na primeira leitura. Duro de coração. Vai criar o seu Deus, um bezerro para si, né? Aí um bezerro de metal fundido, que vai falar a palavra de Deus hoje. Às vezes nós trocamos Deus por o nosso carro. Tem gente que o carro dele é mais importante do que o pai, do que a mãe, do que os amigos, do que os irmãos. Tem gente que acha que a moto dele é mais importante. Tem gente que o telefone dele é mais importante do que conversar com alguém, né? Coloca lá um pedaço de coisa no ouvido e acha que aquilo é mais importante. Tem gente que troca o computador, né, para um relacionamento com a família, um momento oportuno de rezar, de ir na igreja. Então a gente vai trocando Deus por tantas coisas, né? Trocamos Deus por uma festa. Tem gente que larga toda a semana que vem agora, daqui uns dias nós vamos ter a Semana Santa. Aí vai para a praia, beber, ficar lá na praia. E sequer, às vezes, participa da Páscoa. E sendo cristão,
A Páscoa é o tempo que eu preciso, nessa quaresma, fazer jejum, penitência, abstinência, fazer todo esse tipo de oblação para voltar a viver a minha identidade em Deus. Então, eu preciso de muito sacrifício para arrancar aquilo que o pecado está deformando em mim. Então, as abstinências, a penitência, o sacrifício é muito importante. Para quê? Para que eu saiba que fazendo este tipo de sacrifício, eu tenho controle ainda da minha vida. Quando a gente não consegue mais fazer um jejum, quando a gente pode fazer, porque tem pessoas que estão doentes, que estão com a idade já mais avançada, que não tem mais uma necessidade de fazer. Mas ainda faz, tem gente que faz. Pode fazer a abstinência da língua, né, de falar mal dos outros. Pode falar abstinência de reclamar dos outros. Pode fazer abstinência de deixar de xingar. Pode fazer abstinência da língua, da boca, né? Porque às vezes não pode deixar de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa, mas pode fechar a boca. Pode deixar de reclamar, de xingar, de falar alto, de gritar. Então, nós temos todo um jeito que a gente pode deixar, porque às vezes isso é uma fonte de pecado para nós, de morte, né? Então, quanto mais eu consigo, né, silenciar meu coração às vezes, já é uma grande abstinência. Quem consegue dominar a sua língua, consegue dominar a sua boca. Então, o jejum, a abstinência, a penitência que nós fazemos é para santificar primeiro a nossa boca. Porque aqui, na nossa boca, está o princípio da paciência. Quem quer ter paciência? Quem não gostaria de ser uma pessoa paciente? Né? Mas como eu vou conseguir ser paciente? Primeira coisa, eu tenho que fechar a boca. Nossa Senhora já ensina isso. A mulher do silêncio, né? O sacrifício de não abrir a boca, porque as palavras que vai sair às vezes vai machucar, vai ferir, vai trazer coisas, vai causar sofrimento a alguém, vai amaldiçoar, porque quando a gente, dependendo da palavra, amaldiçoa os outros, né? Então, se eu fecho a boca, aquela palavra que ia sair, que ia causar destruição, fica guardada em mim e eu resolvo ela comigo e Deus. Pronto, não vai fazer mal para ninguém. Quanto é importante, está vendo? Fechar a boca. Então, temos diversas situações para quê? Para tirar esses deuses que vão entrando dentro da nossa vida. Que eu vou dando preferência no lugar do Deus verdadeiro. No lugar que é necessário que Ele tenha aqui no meu coração. Né? Porque você torna morada de Deus, templo de Deus, né? Tabernáculo de Deus. Toda vez que você comunga, você torna um tabernáculo de Deus. Né? Se nós viemos aqui diante do Santíssimo, às vezes do tabernáculo, ajoelhamos, né? Você está aqui exposto ao Santíssimo, né? E você adora, canta louvores a Deus, canta júbilo a Deus. E quando você comunga, é o mesmo que está lá, que entrou dentro do seu coração, que entrou dentro da sua vida. Será que só aquele lá é Deus e esse que não entrou não é Deus? Às vezes a gente pensa que não. Parece que aquilo lá ficou como algo extraordinário. E o que entra em nós não é algo extraordinário. Então, por isso, quando eu entro na fila da comunhão, eu tenho que saber que aquele Deus que estava lá em adoração é o mesmo Deus que eu vou pôr na minha mão. Se lá no momento de adoração, às vezes eu fico vendo as pessoas que vão nas nossas adorações, no momento de oração, diante do Santíssimo, e quando a gente passa, as pessoas pegam, colocam fotografias, passa a mão no Santíssimo, mas na hora que está aqui. Por que você não tem essa mesma dimensão?
Só aquele lá é Deus e aquele que está na sua mão não é Deus? Eu tenho que dar esse valor a Deus nesta hora. Ali está Ele, que agora vai morar em você. Para você sair daqui, uma pessoa em conformidade com Ele, no mesmo corpo, na mesma dimensão de graça, para que você conformasse seu corpo, sua mentalidade, os seus sentimentos, tudo em Deus. Não pode ser um Deus diferente. É Ele que está te prefigurando a graça de você tornar como Ele, um filho amado de Deus, e que o pecado, o mal, não tem mais poder. Então, por isso, essa graça que nós alcançamos quando nós entramos aqui. Por isso, Jesus vai dizer, quando você vai comungar, antes de entrar na fila da comunhão, preparando o ofertório, porque você vai ofertar, não é dinheiro. Dinheiro você vai dar aqui como ajuda para o santuário. É a sua vida. Você vai ofertar a sua vida a Deus. Vai colocar ela aqui no altar de Deus, para que ela seja dimensionada na mesma vida do Filho amado de Deus. Você vai morrer para os seus pecados, para as suas fraquezas, para as suas misérias. Porque aqui, para nós, este altar é aonde acontece o sacrifício de Cristo, a ara, o local onde Cristo foi crucificado. Eu me crucifico com Cristo para ressuscitar com Ele na comunhão. Para sair daqui essa pessoa ressuscitada com Cristo, um homem novo, um homem ressuscitado, livre desse coração duro, né? Aonde se peca. E que interessante hoje, Moisés, Deus falou, eu vou deixar esse povo de lado. A minha ira está contra ele. E aí Moisés vai interceder, mostrando qual é a riqueza da intercessão nossa para os nossos filhos que estão fora, para os nossos pessoa da nossa casa que está longe da conversão, aquele que está no vício, aquele que está na prostituição, aquele que está na droga, aquele que está numa vida desonesta, numa vida vivendo uma vida má, né? Vida de adultério, ou seja, uma vida de roubo, de coisas ilícitas. Né? Como nós intercedemos? É o que Moisés hoje está nos ensinando a interceder. Senhor, tenha compaixão dessas pessoas. Elas estão vivendo a ignorância porque afastaram de Ti. Trocaram o seu amor, tocou a redenção, a glória, por esse caminho errado, por essa vida errada. Então, por isso o pai e a mãe, quando reza, é obrigação do pai e da mãe. Educar os filhos, na lei de Cristo e da igreja, somos nós que formamos ele. São nosso testemunho, nossa vida, né? Que vai formando a identidade deles, para eles configurar a vida em Deus. E o mundo aí fora, em outros lugares, vai aparecer gente roubando, tentando tirar a gente do eixo. Né? Pode ver, quando você está bem, chega alguém para fazer uma fofoca. Você está lá rezando, ai, porque fulana fez isso e tal, começa a fazer fofoca. Para rezar, né? Às vezes não aparece muita gente. Me lembro um dia que minha mãe estava sentada no sofá lá. E aí chegou uma senhora, meu pai tinha ido embora de casa, e a mulher começou a falar mal do meu pai. E aí minha mãe disse para ela, você veio aqui para falar mal? Eu já sei quem é meu marido. Mas se você veio para rezar, fica. Mas para falar mal não precisa. Mal já tem muita gente falando, né? Por que a gente não vai lá para rezar? Por que a gente não faz como Nossa Senhora, que vai lá visitar Isabel para ajudar o outro? Né? Vai lá para levar alegria, para levar esperança, vida nova. Mas nosso coração, às vezes, vai para levar tristeza, para levar mais divisão, mais sofrimento, mais dores, colocar fardo mais pesado na vida do outro. Sendo que a gente podia levar, né, uma esperança para aquela pessoa.
Porque nós nascemos para isso. O filho amado de Deus, a filha amada de Deus, vai na casa dos outros para visitar. Nossa Senhora nos ensina a visitar o outro. Não para levar desgraça, não para levar fofoca, não para levar briga, fazer situações que vai causar ainda mais sofrimento e desgraça para o outro. A gente devia levar esperança. Como Moisés hoje, Deus estava irado com aquele povo. Mas Moisés intercede, pedindo, Senhor, tenha compaixão. Eles têm a cabeça dura, mas são teus filhos. São teus, que o Senhor tirou do Egito, tirou da escravidão e trouxe para levar para uma terra prometida, para dar para eles a terra prometida. Eles não chegaram na terra prometida. Já estava vivendo uma vida errada. Né? É interessante que a palavra de Deus fala que nesse tempo, como é duro, mas chega a hora em que nós vamos ver que esse mundo, ele está sendo cada dia mais, os filhos de Deus, atacados pelo mal. O demônio está agindo com toda a força nesse tempo, para destruir a nossa casa, destruir os nossos filhos, destruir o casamento seu. Ele vai arrumando um jeito de entrar na nossa casa. E ele vai usar o quê? A gente mesmo. Ele vai aparecer na minha casa e vai fazer mal lá dentro de casa? Não, ele vai usar a minha boca, vai usar a sua boca, vai usar pessoas, vai usar alguém, vai tentar levar todo tipo de desgraça para nós. Em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. E é interessante que aqui na carta de Timóteo 3 vai dizer, olha, nota-se bem para você acordar, para você começar a perceber que ele vai colocar algumas coisas na sua vida, na minha, e de quem vacilar. O mal vai colocar. O espírito da iniquidade, o ministério da iniquidade que está no mundo hoje, ele vai tentar colocar todas estas coisas dentro de você e dentro de mim. Eles não te querem como filho de Deus, nem como filha, nem como mãe, nem como esposa de Deus, nem como pai de uma família de Deus, porque Deus confiou o pai, a cabeça da família. Colocou a mãe como cabeça. E deu autoridade para o pai, deu autoridade para a mãe, para abençoar a sua casa, para mandar o mal embora, para rezar, para impor a vontade de Deus ali, para educar os filhos, conforme está lá no Deuteronômio 6:4. O pai e a mãe deverão ensinar seus filhos a amarem a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com todo o seu querer. E a hora que você morrer, você vai prestar conta disso. Você que é pai, você que é mãe, se os nossos filhos se perderam, porque você não educou, ai, padre, eu mandei para a catequese. Que bom, mas é obrigação sua. Eles foram para a catequese porque te obedeceram. Mas não é a catequista que é obrigada. É o pai. Não é a catequista que vai prestar conta do seu filho. É o pai. É a mãe. Ai, eu levei ele lá na igreja. Eu levei na igreja. Mas você falou para ele. Você disse para ele. Você pessoalmente. Ensinou a ele. Disse para ele, ó, você vai comigo porque você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, como meu pai me ensinou, eu também vou te ensinar. Você nasceu porque Deus me deu você, Deus colocou a alma dele em você. Minha filha, você nasceu porque Deus me deu você de presente, eu casei com seu pai na igreja, nós formamos uma família de Deus, então você é fruto desse amor de Deus. Vocês falaram isso? Se não falou, não vamos prestar conta. Então nós precisamos despertar nosso coração, porque senão nós vamos criar uma geração de filhos
desta estirpe, duro de coração, que vai adorar todas as coisas menos Deus. Porque é nossa obrigação. Porque se seu filho se perder, porque você não falou de Deus para ele, a responsabilidade é sua. Se a sua filha ou seu filho se perder, você não falou, você não disse, você se omitiu. Porque tem pai que acha que não precisa falar, que ele não precisa falar de Deus, nem convidar o filho para ir na igreja, parece que tem vergonha. A gente tem vergonha de pecar, devia ter vergonha de pecar, não de falar de Deus. A gente teria que ter vergonha, nós deveríamos ter vergonha de pecar, mas não de deixar de falar de Deus para os nossos filhos. É obrigação sua. Porque o pai e a mãe, no popular, são professores de amor para os seus filhos. Esta é uma responsabilidade nossa. Se o nosso mundo está ruim, porque está faltando pai e mãe cristãos, filhos de Deus. Porque Jesus, quando foi lá, ele começou a ir ao templo, vai dizer com uma criança judaica, vai ao templo, começa a ir aos 5 anos. E ele vai, à medida do tempo, se ele quer ser mestre, doutor em Israel, ele vai até os 30 anos. Ele passa a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Quando ele entra na vida adulta, ele torna um doutor da lei. Então ele vai anunciar. Por isso Jesus vai começar a anunciar o evangelho a partir dos 30 anos. Porque antes ele era jovem, não tinha autoridade para falar com as pessoas mais velhas. Por isso que Jesus vai anunciar o evangelho a partir dos 30. Para mostrar que seu pai, sua mãe o educou, o levou, formou, capacitou para que ele fosse um filho amado de Deus nesse mundo. E essa é a nossa vocação, esse é o nosso jeito de ser. Porque senão, ele está dizendo, nota bem o seguinte, se a gente não faz isso, nota bem o seguinte. 2 pontos. Haverá um período muito difícil, em que os homens tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos de prazeres e não de Deus. Nós estamos vivendo exatamente isso agora. Nós estamos experimentando este tempo agora. É o tempo. E esse tempo só pode mudar se nós, como cristãos, assumir a nossa identidade. Se nós não assumirmos nossa identidade de cristão, daqui uns dias, esse mundo vai estar de cabeça para baixo. Não pense que vai melhorar. A tendência do mundo é só piorar. Porque cada dia mais está diminuindo os cristãos no mundo. Cada dia mais. A cada instante mais nós estamos vendo as pessoas abandonar a fé, deixar de ir à igreja, para viver outros deuses desse mundo. Outras festas desse mundo. Viver num paganismo, mesmo sendo batizado. Mas vivendo como pagão. Vivendo uma vida totalmente desenfreada. Aí o pai esquece que é pai, quer viver uma vida de solteirão.
A mãe esquece que é mãe, quer viver uma vida de solteirona. Tem mãe que não quer que chama mais de mãe, né? Que chama pelo nome. Tem pai que não quer que chama pelo nome. Chama-me de fulano, né? Assim vai. A tia não quer que chama de tia. A avó não quer que chama de vó. Aí lá vai. Esse dia para trás, há um tempo atrás, eu fui numa igreja pregar. Cheguei lá naquela igreja para pregar, o padre me convidou, porque a igreja dele se esvaziou. Não tinha quase ninguém. A missa do sábado, do domingo, tinha 20 pessoas, 25 pessoas na igreja. Mas quando aquele padre chegou na igreja, ele proibiu as pessoas de chamar ele de padre. Tinha que chamar ele de Kleber. Não podia mais chamar ele de padre. Tinha que chamar ele pelo nome. Não precisava mais chamar. Então, ninguém conhecia mais o padre. Porque ele andava de bermuda, ele fumava, ele saía com os jovens para beber, ele ia para os bailes, ia para as festas. E aí ele foi desfigurando a sua identidade de sacerdote. Como muitos pais estão desfigurando a sua identidade de pai, como muitas mães desfiguram a sua idade de mãe, como muitos filhos desfiguram a sua idade de filhos. Então, ele começou a viver. Quando eu fui, ele estava doente, estava com depressão. Padre, minha igreja acabou. Ele só acordou porque ele fez um mutirão lá para construir algumas casas. E aí, na hora da mutirão, que eles terminaram as casas, e ele perguntou, o que falta agora para nós fazer? A mulher só disse, padre, aqui na cidade só falta uma coisa para nós. Um padre, que não tem. Tem tudo aqui. Tem pedreiro, tem servente, tem carpinteiro, tem eletricista, tem pintor, tem mecânico, tem dentista, tem médico, só não tem padre. É o que falta para a igreja. E se nós também não vivemos bem, o dia que você perguntar para o seu filho, o que falta aqui em casa? Falta mãe. O que falta aqui em casa? Falta pai. O que falta aqui? Falta Deus. O que falta aqui em casa? Tem tudo, só está faltando a identidade do pai, da mãe, do filho, da filha. Está faltando a nossa identidade de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu vou à igreja, eu rezo, mas em casa o testemunho é o contrário. Chega em casa e esquece que é de Deus, aí sai todo tipo de situação que está aqui nessa configuração aqui, aí fica insolente, fica cega de orgulho, fica brigando, xingando, rebelde. Tem tudo. Até comungou o corpo, sangue, alma de Jesus, só que não deixou se configurar nele. Continua vivendo a vidinha errada. Adorando os deuses deste mundo, esquecendo do verdadeiro Deus. Então, hoje o Senhor nos trouxe para a gente acordar. Esse é o tempo da quaresma para a gente acordar. Para a gente despertar, para ver aonde está algo que está corroendo a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, nossos afazeres. Deixamos de ser um profissional exemplar lá no serviço. Às vezes queremos até receber um salário justo, mas às vezes o nosso trabalho também que nós prestamos não é justo. A gente enrola no trabalho, briga no trabalho, xinga no trabalho. Às vezes, se você tivesse um empregado como você, quanto que você pagaria para ele? Você já pensou assim, não? Eu pensava quando eu trabalhava, será que eu mereço receber esse salário que eu estou trabalhando? Será que eu pagaria para alguém o salário que eu recebo para fazer o que eu faço? Às vezes a gente tem que perguntar, né? Se eu tivesse empregado como eu, como é que eu faria?
É isso que às vezes a gente precisa acordar, né? Porque senão a gente vai dessegurando a nossa identidade de filho de Deus. Hoje os psicólogos falam que existe uma morte de identidade no nosso mundo. As pessoas estão matando essa identidade, porque não gostam dela, não tem amor por ela. Se eu não tenho amor pela minha profissão, eu vou lá cumprir a obrigação. Mas se eu tenho amor, eu vou lá e vou produzir coisas maravilhosas para o mundo, né? Se eu amo o que eu faço, eu vou lá trabalhar, realizo o meu ofício com alegria, volto para casa alegre porque eu cumpri a minha obrigação, gastei o meu tempo, usei de toda a minha criatividade, volto para casa alegre, feliz, porque aquele local Deus me deu para trabalhar, Deus abençoou aquele salário, Deus me deu a graça para aquele dinheiro que sai lá, vai alimentar os seus filhos, vai alimentar a sua casa, vai alimentar a sua necessidade. Se você é solteiro, vai te satisfazer, vai trazer prazer para você, vai trazer alegria, vai trazer felicidade, porque você se realizou, porque você está feliz com aquilo que você faz. Mas se eu vou para o trabalho com raiva, eu volto para casa com raiva. Aí eu vou brigar em casa, vou achar que está tudo errado em casa, vou achar que a esposa no trabalho, porque nós homens achamos que também a esposa no trabalho, né? Vai lá lavar roupa, passar, cozinhar e fazer tudo que ela faz. Nós não daria conta, meu amigo. Né? E tem mulher que trabalha fora ainda. Trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, tem que fazer tudo de esposa, né? E a gente acha que a esposa trabalha pouco, né? Tem gente que acha. Mas vai lá todo dia arrumar a casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, dar mamar, trocar fralda, dar mamadeira, volta e vai lá para o serviço e faz comida e volta e lava, passa. Gente, é uma vida dura, né? Então hoje Deus está tocando o nosso coração para a gente despertar. Se a gente está adormecido nessa vida e os deuses foram tomando conta do nosso coração e a gente não enxerga a riqueza de Deus no outro, a graça de Deus, nós estamos, às vezes, com os olhos nessa predição da impiedade que a gente está vivendo. Põe a mão no seu coração, né? Deus nos trouxe aqui para a gente mudar. Esse é o tempo que Deus te oferece, que Deus me oferece, que Deus nos trouxe aqui, né? Porque nós estamos aí, amanhã começando um novo encontro de cura e libertação aqui na Canção Nova. Hoje é o começo desse encontro. Então, eu quero pedir esta graça hoje para você. E diga comigo, Senhor Jesus, tudo que está dessegurando a minha identidade de filho de Deus, lava-me com teu sangue hoje. Eu preciso voltar, Senhor, a ser esse filho amado de Deus, a testemunhar o seu amor nesse mundo. Se meu coração endureceu, se ele está obstinado para o pecado, dá-me a graça de um coração novo, Senhor. Se eu coloquei outros deuses na minha vida, arranca de mim, Senhor, todos esses deuses. Dá-me a graça, Senhor, de tirar de mim todo egoísmo, toda avareza, toda soberba, toda rebeldia do meu coração, seja com meu pai, seja com a minha mãe, seja com qualquer pessoa. Arranca do meu coração todo espírito de ingratidão, de malvadez, de deslealdade, de calúnia, difamação, de crueldade, de inimizade, de traição, de insolência, de orgulho, de amizade com os prazeres e não com Deus. Lava-me, Senhor, de tudo isso que possa estar em mim, destruindo, Senhor, a minha vida, destruindo a minha casa, destruindo a minha família, destruindo as minhas amizades, tudo que bloqueou a minha vida de oração, da palavra de Deus, da fé, de ir na igreja. Dá-me a graça, Senhor, de ressuscitar para essa vida nova, de ser este novo homem, Deus, porque eu preciso urgentemente, Senhor, de viver esta graça para a minha vida.
de ser este homem novo, este homem que se deixa banhar no sangue redentor de Jesus, que se deixa santificar, que deixa, Senhor, mergulhar a sua vida nas graças de Deus, nas bênçãos de Deus, nas alegrias de Deus. Dai-me esse espírito de mansidão, de humildade, de bondade, de alegria, de temperança, de força, de coragem, de ânimo. Tira todo o medo do meu coração, Senhor. E enche-me com a tua força. Dá-me a tua coragem para vencer, para ser esse combatente de Deus, para tornar a minha casa a casa da família de Deus, para tornar o meu trabalho como o trabalho na vinha de Deus, que eu seja um operário de Deus lá no meu trabalho, que eu seja um operário de Deus nas minhas amizades, lá no meu lazer, que eu seja um homem que testemunha Deus em todas as situações da minha vida. Santifica, Senhor, todos os meus pensamentos, meus desejos, a minha boca, meu coração, meus olhos, todo o meu corpo. Inunda com a tua graça. Vem, Espírito Santo, queimando em mim todo o mal, toda a maquinação diabólica, para que eu seja santificado em todo o meu ser. Que ao sair daqui, Senhor, eu seja este homem novo, esse verdadeiro Filho de Deus, lavado e santificado no sangue redentor de Jesus. Amém? Então vamos pedir esta graça, se você quiser agora. Nós vamos fazer o ofertório. Estende a mão aqui para o altar e diga: Senhor, assim como o pão e o vinho vão transfigurar no seu corpo, que a minha vida hoje esteja transfigurada nesta vida nova em Deus, nesse verdadeiro Filho de Deus, para viver agora neste mundo, como um homem novo, um homem nascido novo, renascido no Espírito Santo. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.